Agora percebam que junto comigo, turma, o mercado fez todo esse movimento de alta após os dados de PO. Esse movimento de alta aqui, ele se deu justamente por um PO acima do esperado, né? Depois ele veio fazer este movimento de arbitragem aqui, então ele arbitrou de forma muito justa numa região de preço muito específica. E aí sim o mercado veio realizar um movimento de reteste lá nas máximas do dia, tá? Percebam que o mercado fez o primeiro toque ali na região de máxima, absorveu e voltou a negociar numa região específica de preço aqui. Agora, a partir desse movimento é que eu quero que vocês façam essa leitura aqui comigo. Esse aqui foi o horário em que alguns participantes do mercado financeiro estavam entrando em reunião com a Haddad, que era exatamente por volta de 3 horas da tarde. Olhem aqui o cursor junto comigo. Aqui nesse candle que está se formando nesse momento, eram 3 horas e 10 minutos, tá? Então vamos avaliar como foi o comportamento de alguns participantes do mercado nesse cenário. Porque quando a gente olha para o mercado, turma, tecnicamente o que nós temos é uma possibilidade de venda aqui nessa região, né? Dado que nós também estávamos trabalhando ali com 0,60 de alta, dentro de uma região de preço já trabalhado, uma sexta-feira à tarde, próximo do horário do ajuste. A tendência desse movimento aqui é que ou ele se lateralizasse nessas regiões de máximo, ou ele fizesse uma arbitragem do spread que tinha sido aberto. Beca, que spread? Turma, o mercado estava trabalhando aqui e agora estava testando o máximo aqui. E o mercado estava num movimento muito preciso de alta. Se você observar aqui, o mercado já tinha feito as 5 ondas do movimento impulsivo. Uma, duas, três, a quarta, que foi mais complexa como habitual, e a quinta. Então nós estávamos num excelente movimento, numa excelente região para realizar uma arbitragem justa, que aqui nesse caso seria o nosso famoso ABC. Então seria A, B e um C, possivelmente nessa região aqui do 94, tá? Então, percebam como a gente já tinha aí tudo muito claro para uma possível arbitragem desse movimento de alta que havia sido feito, esse spread entre a região do 88 e a região do 306, lá em cima, 307. Dito tudo isso, turma, se o PO arbitrou nessa região de preço, é porque é uma região de preço de ancoragem. Quem trabalhou essa semana no mercado sabe que a região do 307,5, 308 é uma região de ancoragem para o mercado. Então, dito tudo isso, eu quero que vocês observem junto comigo como foi que o mercado se comportou nessa região que teria tudo para ser uma região de venda, tá? Olha só, vou ligar aqui o nosso replay. Quero que vocês observem junto comigo quem são os participantes que estão atuando no book de ofertas de forma passiva e quem são os participantes que estão agredindo o mercado aqui no Timeless in Trades. Então, o mercado testa novamente a região do 5,5 aqui. Ele encontra ali alguns participantes absorvendo tanto as compras quanto as vendas. O BS com lote passivo de venda na região das máximas do 5,5. Olha só que interessante. Eu vou acelerar aqui um pouco o nosso replay, porque até esse momento tudo indicaria ali uma venda nessa região, tá? O mercado vai testar inclusive o 6 e encontrar absorção no 6 novamente. Pronto, ao testar novamente a região do 6 aqui, ó, o mercado entra com poucos lotes, pouquíssimas agressões na tentativa. Vou pausar aqui rapidinho só para mostrar isso para vocês. O mercado testa aqui a região 306, poucos lotes. Percebam que a gente estava na casa dos 1.000, 4.000 negócios acontecendo na região dos 5, 5,5. Ao testar o 6, nós tivemos pouquíssimos negócios, sem agressões relativas de compra aqui. O mercado, obviamente, entrou com agressões de venda, absorveu as compras e entrou com agressão de venda. Perceba as agressões de venda aqui, inclusive de alguns participantes aqui atuando também nessa região das máximas ali, tá? O maior vendido do dia, que é a Ágora, trabalhando com uma venda um pouco mais expressiva. A partir de agora, eu quero que vocês observem o movimento do Santander na região do 303, porque ele começa a entrar, olha só, tudo que você precisaria para esse movimento de arbitragem acontecer, já aconteceu. Para esse movimento de queda acontecer, de arbitragem, pelo menos até aqui a região do 300 bola, ou então aqui a região 295, tudo que precisaria de gatilho para uma venda aqui já aconteceu.
porém a venda não se concretizou e eu quero que vocês observem quem foi o responsável por esse movimento aqui, tá? Eu vou tentar colocar o mais lento possível aqui no replay para vocês acompanharem comigo essa ordem que eu deixei em destaque aqui do Banco Santander. Percebam que no 3,5 ele tem uma ordem para absorção, para compra no 3,5, tá? A Ágora também tem uns lotes ali. E aí ele começa a brigar com um dos plays que tem maior capacidade de deslocamento de preço no dia, que é o BS, tá? O mercado volta a negociar aqui no 4. O Genial também se posiciona com ordens, com lotes grandes, na região do 304. Olha só a ordem do Santander chegando aqui para ser consumida pelo mercado. Observem o que é uma ordem iceberg. Essa é uma excelente aula sobre ordem oculta. Ó, o mercado está consumindo as ordens do Santander, consumiu 100% do seu lote, ó, só faltam 8 contratos. Vou reduzir aqui a velocidade do mercado, tá? Olha lá, mercado consumindo aqui as ordens do Santander e ele automaticamente renova um lote no mesmo preço. Ele renova um lote de 50 contratos e o mercado está consumindo. Por quê? Porque o mercado está batendo, agressão de venda. Olha só, vou pausar aqui novamente, tá? Ó, o mercado está agredindo venda, os agressores são na ponta da venda e ele praticamente sozinho segurou o 303,5 aqui, tá? Então, acabou de sair mais 50 contratos e ele renovou mais um lote de 50 contratos no mesmo preço. Isso é o que a gente chama de ordem iceberg. É uma absorção em preço específico. Isso aqui, meus queridos, vale ouro, no sentido quase que literal da palavra, no mercado financeiro, tá? Então, continuem observando aqui como que vai ser o comportamento aqui do Santander. Olha só. Vou dar play aqui de novo no replay. Olha lá, a ordem dela novamente sendo consumida pelo mercado. Mais uma vez, ela renova o lote novamente está sendo consumido pelo mercado. Tá? Aí agora já voltou a trabalhar no 4, voltou para o 3,5 e aqui está a ordem de Santander. Só nesse movimento de Santander, ela já fez a colocação nos últimos 5 minutos de mais de 1.000 contratos. Tá? Ela saiu da posição vendida no dia para se tornar uma das compradoras no dia, tá? Ela já virou a mão aqui. Olha lá, de novo ela renova 50 contratos no mesmo preço que é o 3,5. Tá? Aí aqui ela já achou parceria, Genial já está entrando junto com ela, absorvendo compra aqui. Genial já tem lote de 50 aqui, 52, tudo na mesma faixa de preço, tá? E lá está novamente. Como que a gente sabe que não é blefe, Rebeca? Porque quando chega na ordem, o mercado consome, ela não tira a ordem, o mercado está ali, ó, consumindo. Outros participantes já começam a achar um pouco complicado vender nessa região de preço. Novamente, o mercado consumiu o lote e ela já logo renovou um lote de 50 contratos, ó. Agora já consumiu a ordem dela, novamente ela está posicionada aqui com 50 contratos. Ou seja, por enquanto ela já vendeu 1.904 contratos só nesse movimento. Como todas as vezes que o mercado trabalha nesse preço, ela renova lotes de 50 contratos. E outros já começaram a fazer o mesmo. A gente viu o Genial com ordens grandes aqui, ó lá. Novamente o mercado consumindo todos os lotes dela, ó. Já consumiu, ó, e já renovou um novo lote de 50 e o mercado está consumindo de novo. Os agressores continuam de venda aqui, ó. Novamente renovou um lote de 50 contratos. Queridos, percebam o seguinte, ó. Os agressores são majoritariamente venda. Nós só temos agressão de venda no mercado, de venda. E o Santander praticamente sozinho sustentou esse movimento. Até esse momento, nós já temos 2.829 lotes só do Santander segurando 303,5. Automaticamente, meus queridos, pensem comigo, você está vendendo no mercado não cai? Quem estava querendo comprar já tem uma sinalização de compra. E aí entram o que a gente chama de os aproveitadores do movimento. Olha lá, agora a gente já tem Ágora, a gente já tem Ideal, a gente já tem o BS, Ideal de novo. A Genial que entrou absorvendo de forma passiva, a gente já tem o BS também de forma passiva no mesmo preço. Né? Então, outros participantes passam agora a agir no mesmo preço. Olha só, a Genial também, 75 contratos no mesmo preço.
Então percebam que a gente tem outros participantes comprando de forma passiva no mesmo preço. Os vendedores que estavam aqui atuando de forma mais agressiva, né, começam a reduzir as suas posições, lotes menores, cada vez menores vão aparecendo, e chegam os compradores que até então não estavam atuando. Os vendedores voltam e agora a gente vai ver como é que esse mercado se comportou. Deixa eu limpar aqui nosso fluxo, né? Olha lá, novamente ela tá ali com uma ordem de 25 contratos. Entrou alguns compradores no mercado, deslocaram o preço para cima, o mercado trabalha agora no 4, voltou para o 3,5 consumindo as ordens do Santander. Qual a diferença agora? Ela não renovou lote, não voltou a ser 50. Isso até aquele momento, agora voltou um novo lote de 50 contratos no mesmo preço, somando aí 2.854 lotes até o presente momento. E os agressores continuam aqui, reforçando a agressão de venda, porém agora com algumas agressões de compra. Olha quem entrou aqui também, turma, isso aqui é importante vocês observarem. Ó. De repente, outros participantes começam a entrar com ordem passiva de compra e compras de lotes bem expressivos, tá? 200 contratos de compra. Olha como aqui só tinha 1, 10, 3, 5, tá? E agora a gente já tem participantes aí colocando lotes de 200 contratos na compra, que é o Itaú. Se você acompanhar o restante de todo o movimento do dia, você vai ver que o Itaú atuou muito forte também nesse movimento de alta da última sexta-feira, tá? Então vamos colocar aqui o nosso replay de novo. Eu quero que vocês acompanhem. Rebeca, como é que eu acompanho, por exemplo, como é que eu acompanho uma absorção se eu não sei ler o book e não sei ler o Times in Trades? Cara, olha isso aqui, tá? No 303,5 você tem 5.000, deixa eu mudar aqui, ó. Você tem 5.309 contratos de agressões exclusivamente de venda. Então, no 303,5 você tem 5.309 agressões de venda, 390 agressões de venda, exclusivamente de venda, porém o mercado não desloca preço, não trabalha sequer um tique abaixo, não trabalha, por exemplo, o 303, tá? Que seria o número ou o tique abaixo do 303,5. Então o mercado está absorvendo em um preço específico. Agora o que a gente precisa ver é se a Santander vai manter esse mesmo empenho nesse mesmo preço, tá? Olha só que interessante, voltamos aqui com o nosso replay. Novas agressões de venda entram no mercado agredindo 4, 4,5, tá? Consumindo aqui o lote do Itaú lá na região 303. E é claro que com uma oferta de liquidez como essa, o mercado tende a voltar a testar o mesmo preço. Vamos ver como é que vai ser esse movimento. Olhem como entram novamente as vendas, mas as vendas elas são de volume financeiro menor, tá? Entra compra mais expressiva, a BTG começa a comprar ali também. Voltamos para a região do 3,5, tá? E aqui está, na fila de ordens, está o Santander aqui no 303,5. E cá estamos nós, negociando 303,5. Percebam que as vendas passivas reduziram bastante. A maioria no 4 aqui é um contratinho, tá? Pronto, voltamos para a ordem do Santander. Turma, consumiu a ordem, mercado agora trabalha no 3, mas muda-se muito o cenário. Aquele empenho que os vendedores estavam tendo para vender no 303 para deslocar o preço não permanece. De repente o cenário do mercado muda rapidamente. Vocês concordam comigo que depois de uma pressão de mais de 5.000 contratos na mesma faixa de preço, o mercado deveria despencar e não despencou? Tá? Então comecem a observar, a BTG começa a comprar passivamente, ideal, genial, olha aqui, BTG comprando no 2,5, tá? O que? Mais de 200 contratos aqui, consumido 100% pelo mercado e de forma passiva outros participantes vão montando ordem, vão montando posição de compra, outros participantes vão agredindo o mercado. Ideal lança ali mais 40 contratos de compra, Genial 63 contratos de compra, UBS 60 contratos de compra. Percebam a discrepância entre os comprados e os vendidos nas faixas de preço, tá?
comprando de forma passiva, tá, turma? Comprando de forma passiva. Você não tá vendo ainda grandes agressões na compra, tá? Mas de forma passiva, eles estão entrando no mercado. O BTG novamente 220 contratos na compra. Agora, depois que o mercado testou abaixo do 303,5 e absorveu para voltar a trabalhar acima dessa região, eu quero que vocês vejam comigo o que foi que o mercado fez nessa sexta-feira. Esse aqui foi o movimento do mercado. O mercado que estava negociando na região dos 5.303,5 conseguiu renovar a máxima, fechando a mais de 1,78 por alta, tá? Então o mercado, essa foi a região de rompimento, essa foi as regiões trabalhadas, e esse aqui é o preço do 303,5 que o mercado absorveu por um play específico, e depois ninguém mais acreditou na venda, ninguém mais forçou rompimento e venda aqui nesse preço. Muito pelo contrário, outros participantes entraram na compra dessa região de preço e o mercado deslocou, desrespeitou o máximo e subiu mais de 1%. Lembrando que aqui era 64% de alta, o mercado fechou com 1,80, ou seja, após esse rompimento o mercado ainda trabalhou mais de 1% de alta só nessa sexta-feira à tarde. Claro que existia uma motivação. O que eu quero dizer com isso para todos vocês? Existia uma motivação, obviamente, fundamentalista, né? Houve a reunião com a Haddad, houve o vazamento das informações na reunião, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o mercado sempre dá indício técnico de fluxo financeiro que justifiquem um possível movimento. Não adianta, mesmo que nós quiséssemos vender na região do 306, se o mercado não rompe o 3,5, não adianta a gente brigar contra o mercado e persistir numa venda como essa. O mínimo que você pode fazer é ou cair fora junto com quem caiu fora também, ou você sair respeitando o seu stop, porque aqui o mercado tinha um stop muito curto de 1,5 ponto nessa venda, tá? Então, turma, não dá para você desconsiderar o fluxo intradiário. A motivação, turma, nem sempre a gente consegue saber na hora que está acontecendo. Por que isso aqui aconteceu? Nós só soubemos de fato, de verdade, quando saíram as notícias da reunião do Haddad com os participantes no mercado. Esse movimento de sexta-feira à tarde é um movimento absolutamente incomum. Normalmente, sexta-feira à tarde, turma, só tem HFT operando, só tem robô. Essa arbitragem aqui seria possível de acontecer e provavelmente por HFT, tá? Mas o mercado fez uma puxada de 1% só na sexta-feira após as 3h30, 3h40 da tarde, de mais de 1% de alta só nesse período, tá? Somando um total de 1,80 de alta no dia. Para quem compreendeu o que o Santander fez aqui, conseguiu não só sair de uma armadilha do mercado nessa venda, como até mesmo pôde comprar junto com o mercado e surfar boa parte desse movimento. Então, o fluxo, ele sempre está certo. O que está, muitas vezes a gente espera ter uma informação, a gente quer saber o porquê, a motivação do movimento, muitas vezes a gente só sabe depois que o pregão fechou, que foi exatamente o que aconteceu na sexta-feira. E agora dê uma olhada nessa informação aqui junto comigo, turma, que eu queria que vocês, obviamente, que vocês acompanhassem e entendessem isso. Ontem, olha só essa notícia que foi ventilada depois do fechamento do mercado, tá? Isso aqui foi pelo Infomoney, que ele divulgou justamente no seu site e também divulgou no Instagram, tá? Dizendo que a partir das 15 horas, o Ibovespa afundou, né? Que já tinha um movimento de baixa, afundou ainda mais após as 15 horas. Além do cenário externo negativo, a gente se absorveu com ruídos de reunião do Haddad. O Haddad se reuniu com quem, queridos? Destaque aqui para a reunião do Haddad com o CEO do Santander,
o Mário Leão. Então, o Banco Santander estava ciente dos acontecimentos, né? Teve vários bancos participando, executivos de banco, de gestora, o executivo do Asset do Bradesco, do Asset do Itaú, do Ibiúna, do Asset do Verde, tá? Que é um fundo de investimento. Então, essa reunião aparentemente era para acalmar os ânimos dos mercados, porém o mercado ficou ainda mais preocupado com o cenário fiscal do Brasil. Segundo alguns comentários da reunião, o Haddad teria passado algumas informações preocupantes a respeito de um possível abandono do arcabouço fiscal aqui, tá? Em nota, alguns traders informaram que foi o golpe final em um dia já caótico. Então, por que eu estou mostrando e compartilhando isso aqui com vocês, meus queridos? Porque esse movimento aqui é um claro movimento de aversão a risco. A nossa curva de juros derreteu. Aliás, o nosso índice futuro derreteu. O nosso dólar foi às máximas do ano, rompeu a região de máxima do ano, que basicamente estava trabalhando aqui na região dos 5,335, ou seja, R$ 5,33, rompeu essa região para trabalhar a R$ 5,36 ali. Então, hoje a máxima do ano se encontra nessa região. Óbvio que algo que eu quero que vocês reflitam junto comigo é o seguinte: nem sempre você sabe qual é a motivação do movimento. Aliás, na maioria das vezes, você não vai saber qual é a motivação do movimento. Mas tem algo que nunca mente. Tem algo que nunca mente, que é o fluxo financeiro intradiário. Se você está lendo o fluxo e o mercado está te mostrando um movimento suspeito, diferente, não busque a motivação. Busque a motivação depois. Alguns casos, e essa sexta-feira foi um belíssimo exemplo disso, que a gente não sabe o que de fato está acontecendo. Mas o fato de nós não sabermos o que está acontecendo não nos pode fazer ignorar que o fluxo está nos mostrando um movimento que não permitia a arbitragem do spread anterior. Quem estopou essa operação no rompimento da máxima ainda teve a oportunidade de surfar um bom movimento de alta no dia. Quem não fez nada e viu a absorção do Santander nessa região do 3,5 ainda teve a oportunidade de fazer uma compra e surfar parte desse movimento de alta da sexta-feira. Então, quando o mercado te der um fluxo direcional muito forte, não procure a motivação, observe o fluxo. Depois, como foi o caso de sexta-feira, vai sair a informação, vai sair a notícia, algo vai surgir. A diferença é que os grandes participantes que estão atuando nesse mercado, eles já têm acesso a essa informação que muitas vezes eu e você não temos. Então é preferível que a gente observe o comportamento deles e haja de forma profissional. Como que um profissional do mercado age? Ele não age na tentativa de ir contra o mercado, ele age de forma reativa. Então, uma das principais características que nós precisamos ter todos os dias no mercado é reação, a gente agir de forma reativa. O que o mercado está nos mostrando, o que o mercado está apresentando, é aquilo que nós vamos reagir. E não querer estar certo. Eu concordo, tudo caracterizava uma venda, mas houve algo inconveniente que deixou claro que essa venda não seria bem sucedida e quem soube ler este movimento foi muito bem remunerado por isso.